Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques de hoje. Investimentos na agricultura quadriplicam no Paraná. A Avenida JK tem desvio para obras. Um bate-papo com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu. O DC Notícias Web está começando. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da inauguração da nova fábrica de rações da cooperativa Coamo em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. O investimento na nova planta, que vai produzir nutrição animal para gado de corte e leiteiro, equinos, suínos, aves, peixes, cães e gatos, foi de R$ 178 milhões. O Parque Industrial da Cooperativa também vai ganhar uma indústria de etanol de milho, com capacidade para produzir 258 milhões de litros de biocombustível por ano e investimento de R$ 1 bilhão e 700 milhões. O Paraná hoje é o maior produtor de alimentos do Brasil. Nós já estamos exportando para 160, 170 países e passou a ser o grande produtor de alimentos industrializados. Eu tenho dito para todo o nosso time de agricultores, cooperativas, que nós não queremos ficar vendendo soja e milho para os asiáticos. Nós queremos vender tudo embaladinho, tudo industrializado aqui, porque isso gera muito emprego, isso deixa renda para o paranaense e é por isso que tem feito o Paraná crescer 7,8%. Vai porque nós estamos industrializando esse milho, né? Em vez de a gente estar mandando esse milho para fora como matéria-prima para ser industrializado lá fora, em outros países, nós estamos industrializando ele aqui no Paraná. Então é emprego aqui no nosso estado, é geração de tributo aqui para o nosso estado para ter mais investimento e também automaticamente você cria outros produtos. Então essa indústria vai fazer o etanol de milho, mas do etanol de milho tem um subproduto que chama DDG, que ele é usado para proteína animal, para ração animal. Então isso tudo cria uma cadeia produtiva muito importante. Então você vê que uma indústria dessa já vai gerar uma outra indústria para justamente fortalecer o agronegócio paranaense. Os investimentos na agricultura quadriplicam no Paraná, crescendo mais de 300% apenas no primeiro semestre de 2024. Os investimentos em agricultura no Paraná tiveram um crescimento de 344% no primeiro semestre de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O aumento de recursos destinados à produção rural é resultado de uma movimentação do governo. De acordo com a Secretaria da Fazenda, em sua totalidade, o Estado repassou 147 milhões de reais para o setor entre os meses de janeiro e junho. Em 2023, neste mesmo espaço de tempo, foram empenhados 33 milhões. A quantia distribuída tem o objetivo de apoiar o fortalecimento das cadeias produtivas regionais, a melhoria da trafegabilidade no meio rural, a compra de equipamentos e a viabilização de iniciativas que promovem a segurança alimentar. A maior parte do investimento foi direcionado para a agropecuária, área que teve uma ampliação de 450% em relação a 2023. Agora a gente fala que a Avenida JK será interditada para obras. A interrupção do trânsito de veículos terá início nesta segunda-feira, dia 19 de agosto, incluindo desvio de ônibus. A Avenida JK será interditada para obras do sistema de drenagem pluvial a partir da próxima segunda-feira, dia 19, informa a Prefeitura. A interrupção do trânsito de veículos também vai incluir o ônibus. O bloqueio ocorrerá nas proximidades do viaduto da BR-277, no sentido centro da cidade. Por isso, o desvio dos veículos se dará pela região da Vila Portes. A interdição será realizada em duas etapas. Primeiro, nas proximidades da Rua Oswaldo Cruz e a segunda nas proximidades da Rua José de Alencar. O acesso a essas duas vias também será bloqueado conforme o andamento das obras. O desvio principal dos veículos que vem da Avenida Tancredo Neves com sentido ao centro da cidade será pelas ruas Olavo Bilac e de Cavalcante, além, claro, da utilização da Avenida Carlos Gomes. A Rua de Cavalcante passará a ser mão única devido ao grande fluxo que acontece na região.
Os ônibus que passam pela Avenida Juscelino Kubitschek no sentido terminal serão desviados para essas duas ruas, Olavo Bilac e de Cavalcante. A medida vai vigorar a partir da segunda-feira. Os dois pontos de embarque da Avenida JK, localizados entre as ruas José de Alencar e Fagundes Varela e entre a Rua Assis Brasil e a Avenida Carlos Gomes, deixarão de ser atendidos durante a interdição. A orientação é que os usuários utilizem os pontos da Rua Olavo Bilac e da Avenida Carlos Gomes. O Dia Nacional do Papagaio recebe comemoração em Foz do Iguaçu em homenagem às aves que fazem parte da fauna da Mata Atlântica. O Parque das Aves preparou uma celebração com direito a atividades especiais para o Dia Nacional do Papagaio neste ano. A programação tem como objetivo destacar a beleza desta espécie, considerar os desafios vividos por estas aves na natureza e conscientizar a população local em relação ao tráfico destes bichinhos. A data ainda contempla a importância dessa espécie para a sobrevivência do ecossistema. Entre as atividades planejadas estão uma exposição educativa e uma sessão de observação de papagaios no gramadão da Vila A. A comemoração será aberta para moradores e visitantes. E veja a seguir: serviços e turismo crescem no Paraná. A Prefeitura de Foz do Iguaçu trabalha para tornar nossa cidade mais resiliente. Isso significa investimentos em grandes obras contra alagamento, ações de limpeza e desobstrução de galerias, manejo e substituição de árvores. Assim, preparamos a cidade contra os efeitos das mudanças climáticas. Contribua, utilize os serviços disponíveis em nossa cidade. Você colabora com a limpeza urbana e ajuda a evitar transtornos. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado. Jeito gostoso de aprender num lugar tão lindo. O caminho é tão seguro em cada passo que eu dou. Da vovó, xodó da vovó, xodó da vovó. Sou feliz, sou xodó. O DC Notícias Web está de volta e agora o nosso assunto é sobre serviços e turismo do Paraná, que crescem acima da média nacional no primeiro semestre. O Paraná terminou o primeiro semestre de 2024 com um crescimento acumulado de 4% no volume de serviços prestados por empresas, um índice 2,5 vezes maior do que a variação do Brasil no mesmo período, que foi de 1,6% nesse segmento. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgados nessa semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e que também aponta para um desempenho acima da média do estado no turismo. Entre maio e junho, o Paraná registrou um aumento de 3% no volume de serviços prestados, o que, segundo o IBGE, representa a segunda maior contribuição para o crescimento mensal do setor no Brasil em números gerais. O estado ficou apenas atrás de São Paulo, que teve uma variação de 2,6% entre os 2 meses, porém com um peso maior no volume total em nível nacional. No comparativo entre junho de 2024 e o mesmo mês do ano passado, o volume de atividades ligadas ao serviço cresceu 2,1% no Paraná. Já nos últimos 12 meses, segundo o estudo feito pelo Instituto, o número segue em alta com 7,4% acumulado. Todos os ramos de atividades de serviços definidos pelo levantamento do IBGE registraram uma variação positiva em seus volumes de atividades em 2024. Recorde de carteiras assinadas. O Paraná tem o menor índice de desemprego em 10 anos. Com uma série de recordes nos índices de empregabilidade, o Paraná alcançou no segundo trimestre de 2024 a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos na comparação com o mesmo período dos anos anteriores. O índice ficou em 4,4%, o menor desde o segundo trimestre de 2014, quando a taxa de desocupação foi de 4,3%. No período, o estado também atingiu os maiores números absolutos de pessoas ocupadas e de trabalhadores com carteiras assinadas no setor privado.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, nesta semana. Além de ser a menor taxa em 10 anos, o índice de desocupação de trabalhadores paranaenses de 4,4% entre os meses de abril e junho de 2024 também está menor que o índice nacional. Segundo a pesquisa, o Brasil registrou 6,9% de taxa de desocupação de trabalhadores no mesmo período. A pesquisa também aponta que o Paraná atingiu o maior número de trabalhadores ocupados na história. Das 6,28 milhões de pessoas que compõem a força de trabalho e que estão empregadas ou buscando emprego, 6 milhões estavam ocupadas no segundo trimestre de 2024. Segundo a amostra do IBGE, são cerca de 5 mil trabalhadores ocupados a mais do que havia sido registrado no primeiro trimestre do ano. Considerando apenas os empregados no setor privado, os dados mostram ainda que o Paraná chegou ao maior número de trabalhadores contratados por empresa e também a maior marca de empregados com carteira assinada pelo setor. De acordo com o PNAD, são 3,36 milhões de pessoas contratadas por empresas privadas, sendo 2,74 milhões delas registradas com carteira assinada. E veja a seguir, nós batemos um papo com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu e tem muitas novidades. Acompanhe no próximo bloco. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao DC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestibular UDC, agende sua prova. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre ações. Ações em um dos ambientes mais espetaculares da natureza, o Parque Nacional do Iguaçu. Ações, trabalho. E para conhecer um pouco mais dessas ações, nós estamos recebendo o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses dos Santos, que é quem vai bater um papo conosco no DC Notícias Web. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo, André. Vamos falar um pouquinho desse desafio, mas antes vamos conhecer um pouquinho quem é o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, que completa aí 2 anos à frente do comando desse dos lugares mais espetaculares aqui de Foz do Iguaçu e que atrai milhares de turistas todos os anos e atenção e olhares do mundo todo. Eu sou licenciado em História, eu sou educador, né? Me especializei em Educação Ambiental e Gestão de Processos Socioambientais desde que ingressei no ICMBio em 2007, como analista ambiental. Então, eu tenho 17 anos, eu já perdi a conta, na verdade, de tempo de casa. Já está atingindo a maioridade, quase. Sim. E aqui no Iguaçu estou desde 2019, então tenho 5 anos de trabalho no Parque Nacional do Iguaçu e 2 anos na frente da chefia. Assumi a chefia em agosto de 2022, agora estou completando 2 anos nesse desafio, nesse enorme desafio que é fazer a gestão desse espaço tão celebrado mundialmente por sua beleza, mas também por sua relevância em termos de natureza. Então fala um pouquinho para a gente, já falando em desafio, qual que é o principal desafio hoje de comandar o Parque Nacional do Iguaçu? É conciliar as atividades humanas, né, digamos assim, com a proteção à biodiversidade. A gente tem uma dupla missão institucional que é a de proteger a biodiversidade, proteger a natureza e promover o desenvolvimento socioambiental
das comunidades associadas, né, que estão dentro ou no entorno do Parque Nacional. Esse é um desafio de todos os gestores ambientais que integram o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão gestor das unidades de conservação federais, entre elas os parques nacionais. Os parques nacionais são uma categoria especial, né? Já recebe esse nome por ser realmente especial, por ter uma singularidade em termos de beleza cênica, por ter atributos que proporcionam à sociedade o lazer, a recreação, o contato com a natureza, que tem múltiplas dimensões, né? Esse contato com a natureza pode estar relacionado a um momento de lazer, né? De um momento de prazer com a família, com amigos, mas pode estar relacionado também a um momento de paz, de meditação, de concentração, de conexão, né? Com a sua espiritualidade. Então, buscar maneiras, né? Formas de gestão, instrumentos de gestão, ferramentas, técnicas para garantir que a gente possa fazer o uso sustentável da área e ao mesmo tempo proteger a sua natureza, proteger a sua fauna, proteger a sua flora, é o grande desafio, né? Porque essa parece uma dicotomia. Muitos colegas, muitos ambientalistas falam assim, olha, é impossível proteger a natureza onde há presença humana. A presença humana tem impacto. E a gente acredita que é possível, sim, né, conciliar a presença humana e reduzir os impactos ambientais, permitindo que a natureza mantenha seus ciclos biológicos, seus ciclos ecológicos, possibilitando que a fauna, né, possa estar bem naquele local. Mesmo tendo a presença das pessoas ali por perto, né? E a gente já vê exemplo disso, né? A nossa população de onças pintadas está crescendo cada vez mais. A única população de onças pintadas no Brasil que está em crescimento é a população do Parque Nacional do Iguaçu, porque nas outras áreas está em declínio. Na Amazônia está em declínio, no Pantanal está em declínio, em outros parques está em declínio. A nossa população de onças está aumentando e ao mesmo tempo nós somos o parque que recebe o segundo maior número de visitantes no Brasil, né? A gente só perde números para o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor lá dentro, né? Então é uma competição difícil, mas a gente está ali. Então, é possível sim, claro, com muito cuidado, com muito critério, com muito rigor. Isso que eu perguntava, você falou dessa presença humana, mas como dimensionar esse cuidado do ecossistema todo ao redor, as onças, com tantos turistas querendo visitar, tanta gente, com essa presença humana sempre muito constante, principalmente nas cataratas, o ano todo, que a gente, todos os dias a gente fala em Parque Nacional, cataratas, como é que... A gente celebra os recordes de visitação, né? E cada vez mais essa visitação acontece invadindo essa área que antes era só dos animais. Sim. E aí o número de pessoas vai aumentando, o número de veículos que adentram ao parque vai se multiplicando. E a cada momento, né, e a cada aumento que a gente tem no número de visitação, novos atrativos que são abertos, aumenta o nosso desafio, né, o desafio de controlar a velocidade, controlar esses acessos. Mas eu te diria que o maior desafio é muito da cultura, né, das pessoas, é muito de uma cultura individual. Hoje a gente ainda tem ocorrências de atropelamentos no Parque Nacional do Iguaçu, apesar da gente ter um rigoroso controle de velocidade, né, em que só é permitido no máximo atingir 30, 40 ou 50 quilômetros a depender do trecho. Mas não basta estar em baixa velocidade. Você tem que entrar no clima do Parque Nacional. Educação ambiental. Educação ambiental, postura, responsabilidade. Eu já vi situações das pessoas estarem a baixa velocidade, por estar a baixa velocidade, aproveita para fazer uma ligação, aproveitar para retocar a maquiagem, está distraído conversando com a pessoa que está ao lado, né, com seu cliente. Né, a gente tem desde táxis, agências, né, agências que operam com carros de passeio, agências que operam com vans, agências que operam com ônibus. Então, às vezes, quando há um grupo pequeno, o motorista se distrai e é
preciso estar atento, porque algumas espécies, por exemplo, você está com um exemplo veado, quando ele vê um carro, necessariamente ele não vai sair da frente do carro. Ele pode se assustar, ele fica confuso, e a gente já teve muitos relatos de, o animal se atirou na frente do meu carro. Não. Eu desviei para a esquerda e ele avançou para a minha frente, né? Então, outros animais, como os répteis, né, os lagartos, eles têm o hábito de se aquecer no calor do asfalto, né? Então, eles estão ali realmente, eles ficam parados e não se importam com a presença dos veículos. Então, a gente tem que adotar uma postura de atenção, de respeito e de sempre dar a vez à fauna. Sabe a regra do trânsito, que a vez é sempre do pedestre? Sim. Dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a vez é da fauna e é do pedestre. Então, é a consciência, é a educação do motorista que vai ajudar a reduzir os atropelamentos. Então, a gente recentemente fez um curso online, fizemos palestras, produzimos material informativo a esses para todos os motoristas. Na portaria é informado, olha, preste atenção ao dirigir dentro do parque, observe os limites de velocidade. Quando a pessoa excede o limite de velocidade, ela infelizmente tem uma penalidade, que é a suspensão de 6 meses, tanto do veículo quanto do motorista. A concessionária Urbia Cataratas assumiu a gestão da visitação no parque em dezembro de 2022, né? Então, nem completou 2 anos ainda. E agora que nós começamos a fase de avaliação dos projetos para as obras, né? Para as futuras obras. Alguns serviços já foram ampliados, como café da manhã nas cataratas, pôr do sol, noite das cataratas, em alguns dias da semana. Os caminhos de Poço Preto e Bananeiras estão abertos. E em breve, eu espero que até o final do ano a gente tenha visitação à Usina São João, que vai estar restaurada. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico do Parque Nacional do Iguaçu, mas mais, patrimônio histórico do município de Foz do Iguaçu, do estado do Paraná, né, porque conta a história do desenvolvimento dessa região, né? Conta a história do desenvolvimento, não só da questão da energia elétrica, mas de todas as estratégias de desenvolvimento, né? O professor Micael Alvino, que tem pesquisado muito em nossos acervos e tem produzido um material riquíssimo sobre a história do parque, recentemente ele publicou Santos Dumont nas Cataratas, né? Segundo suas pesquisas, ali nos idos de 1939, 1940, o governo federal tinha um orçamento para a estruturação do Parque Nacional do Iguaçu, que era superior ao orçamento de todo o estado do Paraná. Então, com isso veio a construção do aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, que hoje é o nosso GRESF, né? Foi o primeiro aeroporto. Foi o primeiro aeroporto e que levava o nome do Parque Nacional do Iguaçu, do mesmo arquiteto das nossas construções históricas no parque. Então, usina, museu, né? Recentemente o Micael até falava assim, Ulisses, o Museu do Parque Nacional do Iguaçu foi o primeiro equipamento construído para o turismo na história de Foz do Iguaçu. Porque quando o parque foi instalado, o que nós tínhamos de atrativo? A natureza. Nós tínhamos as cataratas, nós tínhamos as 7 quedas, nós tínhamos o Rio Iguaçu, o Rio Paraná, a floresta, mas de atrativo construído para a visitação, o primeiro foi o Museu do Parque Nacional do Iguaçu. Infelizmente ele foi desativado em 1985. A gente tem um projeto de reativar o Museu do Parque Nacional do Iguaçu. Eu teria tanta coisa para te falar, André, que essa entrevista aí, nossa, fácil, eu iria por umas 2 horas. Uma segunda entrevista. Eu queria te perguntar sobre pesquisas científicas para a preservação das espécies. Como tem sido esse trabalho de pesquisas científicas dentro do Parque Nacional? Nossa, nós estamos fazendo um investimento grande em pesquisas científicas. O Parque Nacional do Iguaçu tem, hoje, né, segundo seus documentos oficiais, 185 mil hectares. Com a tecnologia atual e as formas de verificação de geomonitoramento, geoprocessamento, nós constatamos que, na realidade, ele possui 170 mil hectares, com os mesmos limites definidos em lei federal, né? Só que o cálculo no passado, a aferição, foi equivocada. Desses 170 mil hectares, a região, né, que compreende a parte de Foz do Iguaçu, fica em torno de 4% do território total do parque, né? A gente tem São Miguel do Iguaçu, vai ter ali mais uns 7%. Quase metade
metade do território do Parque Nacional do Iguaçu está entre Matelândia e Céu Azul. É uma área enorme, né, de natureza primitiva, preservada, mas que a gente tem pouco conhecimento. A gente não sabe a dimensão de toda essa área, a riqueza de espécies, né? Provavelmente tem espécies ainda não descobertas. Nossa. A gente tem espécies que são criticamente ameaçadas de extinção e que podem estar nessa região. Então a gente tem um grupo de pesquisas em biodiversidade, mas também em geodiversidade. Esse grupo de pesquisas está dividido em vários subgrupos, né? Com especialistas em aves, especialistas em mamíferos, especialistas em flora, especialistas em matas de araucária. Então a gente tem um grupo, né, de especialistas em torno desse projeto, mais ou menos 26 pesquisadores com seus orientandos e vários projetos em execução. Esse é um projeto que até pouco tempo nós chamávamos de Projeto Floriano, uma referência ao Rio Floriano, que está integralmente dentro do parque, nessa região, que é a zona mais preservada do parque. Projeto Floriano desvendando a biodiversidade intangível, porque a gente chama essa zona de intangível, porque ela não pode ser utilizada para atividade turística, enfim. Ela é uma região realmente completamente preservada. Então, além hoje esse grupo tem financiamento da CAPES, né, através de um programa de pesquisa em biodiversidade. Estão buscando outras formas de financiamento e nós temos apoiado, tanto o apoio institucional, em termos de autorização, de acompanhamento, mas também de logística. A gente oferece a esses pesquisadores logística com helicóptero, né? Então, através das horas contratuais do parque com a LSU, né? A LSU tem como contrapartida do sobrevoo panorâmico as cataratas, de disponibilizar 122 horas por ano para atividades institucionais. Então, a gente apoia as atividades de pesquisa, a gente apoia as atividades de monitoramento nessa região, né? E uma novidade, uma coisa que tá para sair, assim, a gente fica com muito medo de falar, porque enquanto não está no Diário Oficial da União, né, parece que não fala que não vai dar certo. Mas dá um spoiler aí pra gente. Mas vou dar um spoiler que a gente conseguiu, né, na articulação com o ICMBio e via orçamento do ICMBio, um valor de 10 milhões de reais para investir em pesquisa científica. Então, através de um convênio com a Fundação Araucária de Amparo à Pesquisa do Estado do Paraná, nós pretendemos, a partir do ano que vem, e a gente já está no final desse processo, né? Já na fase de cadastramento do convênio na plataforma do governo federal para a transferência do recurso. Com isso, nos próximos 4 anos, a gente vai ter um edital por ano para fomentar as pesquisas. Então, todos os pesquisadores da região que queiram apresentar projetos de pesquisa de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, qualquer nível, poderão estar submetendo o pedido de financiamento com recursos do Parque Nacional do Iguaçu. E não é só para pesquisa ecológica, não, né? A gente tem, o Parque Nacional publicou no ano passado um plano de pesquisa. E no nosso plano de pesquisa, nós temos 4 eixos. Nós temos o eixo de biodiversidade, conhecer a nossa biodiversidade, inventário, estudos ecológicos para entender a interação entre as diferentes, né, formações florestais, sucessões florestais, interação entre as espécies. Então, inventário de biodiversidade, estudos ecológicos, mas também gestão e governança. Olha que bacana. Porque a gente precisa entender qual é o impacto do parque para a economia da região. Exatamente. Né? Qual a relevância do parque para o turismo em Foz do Iguaçu? De que forma o Parque Nacional do Iguaçu pode ser um propulsor de desenvolvimento socioambiental nos municípios no entorno do parque? E a gestão dos contratos de concessão? E a qualidade dos serviços concessionados? E a atuação do ICMBio? Né? Tá indo bem? Não está? Então, nessa linha de pesquisa, a gente abre a possibilidade também de financiar pesquisas, né, na área de gestão, administração, turismo, economia. E uma 4ª linha que a gente chama de valores culturais da natureza, onde a gente vai poder também financiar pesquisas que falem da história
do parque, dos grupos sociais que interagiram com o parque, das vilas que já existiram no parque, pesquisas arqueológicas. É um trabalho grandioso, né? Pesquisas de memória, pesquisas relacionadas a significados simbólicos e espirituais que o parque tenha, né? Para as comunidades, para a população do entorno. Então, assim, é uma oportunidade não só para as áreas de ciências biológicas, né? E afins, mas também para as áreas de humanas, né, e ciências sociais aplicadas. Tem muito trabalho pela frente aí? Tem muito trabalho pela frente. E como eu te falei, já está começando agora a fase de análise dos projetos de infraestrutura, né, das novas infraestruturas. Não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas se quiser eu já dou um spoiler também. Então já fala pra gente que projetos são esses, qual é o início de todo esse processo aí. Sim. Então, assim, primeiro, André, é importante entender que a gente tem um desafio grande pela frente, que é de atender com segurança, qualidade, quando eu falo segurança para as pessoas e segurança para a fauna. E qualidade, um número cada vez maior de visitantes. Já atingimos 2 milhões de visitantes. Os estudos, as estatísticas mostram que a probabilidade do parque chegar a 5 milhões de visitantes em 10 anos. Uns apostam que a partir daí então fica estável, outros apostam que a tendência é crescer mais ainda, podendo atingir 10 milhões de visitantes. A atual estrutura do Parque Nacional não comporta esse número de visitantes. Hoje já temos sérios problemas, né, com o número de pessoas, principalmente nos feriados, na Semana Santa, no final do ano, as filas ficam enormes, os espaços são pequenos, a passarela das cataratas fica completamente abarrotada de pessoas, né? Então, a gente precisa estabelecer um limite, um controle em relação ao número de pessoas que vai entrar ao parque a cada horário, né, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, e a gente precisa ampliar as nossas estruturas para atender mais adequadamente, tornar o fluxo mais fluido, ampliar a acessibilidade. Nós temos vários problemas de acessibilidade. Uma pessoa cadeirante, hoje, para chegar, não consegue fazer a trilha das cataratas, ela tem que ir direto ao elevador, né, e só chega ao final da trilha das cataratas, mas ela não tem experiência completa do início ao fim. E né? quando a gente chega naquela fila ali, já dá um desânimo na gente, né? Exatamente. Muitas pessoas ali, quando está aquele movimento intenso dos feriadões aí, a pessoa já não quer, né? Sim. E às vezes pela trilha, a pessoa também não tem aquela acessibilidade, não tem também a mobilidade, às vezes uma pessoa idosa, tem gente com criança. Sim. E como equalizar tudo isso aí para esse número de visitantes que a gente espera que cresça, mas ao mesmo tempo não tem uma estrutura adequada? Sim. Hoje nós temos previsto a ampliação do centro de visitantes. O centro de visitantes é um imóvel que está fora dos limites do parque. Então, foi uma área adquirida no passado pela antiga concessionária e revertida para o ICMBio, né? Porque tudo que é adquirido pela concessionária de patrimônio, ao final do contrato de concessão, passa a ser patrimônio público. Então, ali no centro de visitantes, a gente vai ter uma ampliação, vai ter um novo fluxo, né, de chegada, de forma que as pessoas vão chegar por um lado e elas vão sair por outro, elas não irão se cruzar, né? Como hoje acontece, né? Você tem para ter um fluxo melhor. Para ter um fluxo melhor, a gente vai ter aproveitamento do estacionamento inferior, o estacionamento mais próximo do limite com o parque, para ampliar essa infraestrutura de chegada, né, e comodidades. O estacionamento superior, ele deve ganhar 1 ou 2 pisos, aí passa a se tornar um edifício garagem para atender a demanda do número de carros que a gente tem hoje, né? E aí os preços do estacionamento fica lá nas alturas, é muito caro. Exato. E é insuficiente, e aí quanto mais a demanda existe, maior fica o preço. E, infelizmente a gente não tem mecanismo de controle do preço. Então, em relação ao estacionamento, a gente tem em relação à bilheteria, né, o ingresso do parque. Nós teremos uma ciclovia, uma nova ciclovia em pavimento rígido, então as pessoas vão ter a opção de pedalar do centro de visitantes até as cataratas com maior segurança, porque a ciclovia que a gente tem hoje não é adequada, ela tem vários problemas estruturais. Nós teremos uma ampliação também dos elevadores, né? Então
Hoje a gente tem 2 elevadores com capacidade para 8 pessoas no máximo. A perspectiva é ter 4 elevadores com capacidade para 24 pessoas cada elevador. E aí, como a gente vai ampliar o número de elevadores, eles não serão mais panorâmicos, porque a ideia é que todo o paredão ele vai ser panorâmico acima, você vai ter a vista, mas todo o paredão do elevador será coberto com vegetação nativa, né, para mimetizar a obra e não impactar a experiência do visitante argentino, né? Tá olhando para o lado brasileiro e vendo... Que é, né, mais bonito. Vendo um monte de infraestrutura. A nossa passarela, a passarela da Garganta do Diabo, vai ter um circuito para você ir e retornar. Hoje as pessoas vêm e voltam pela mesma passarela estreita, né? Então a gente vai ter, aquela passarela vai ser alargada um pouco, as pessoas vão até o mirante da Garganta do Diabo e voltam pelo outro lado. Então você vai ter assim um fluxo contínuo, né? As pessoas não estarão se trubicando na mesma passarela. Nós fizemos uma análise de paisagem, de impacto na paisagem, diversos pontos do Parque Argentino, seja na passarela superior, no circuito inferior, na região da Ilha San Martín. A gente foi em diferentes pontos para avaliar o impacto que a ampliação da nossa passarela teria para os argentinos, mas da perspectiva dos argentinos você não consegue ver a largura da passarela, da nossa passarela da Garganta do Diabo. Você vê as pessoas de lado, você vê a passarela de lado, mas você não tem uma dimensão da largura, o que nos possibilitou aumentar a largura dessa passarela e ter um circuito para retorno. A nova passarela das Cataratas vai iniciar antes do atual mirante, ela vai iniciar um pouco antes, né? Um pouco antes do hotel. A gente tem à direita o antigo campo dos desafios, onde antigamente as pessoas praticavam escalada, tem uma estrutura ali. Ali vai ser um novo ponto de desembarque. E a passarela das Cataratas vai iniciar ali e ela vai ser integralmente acessível. Daquele ponto até chegar ao mirante da Garganta do Diabo, não vai ter nenhum lance de escada. Olha só, aí sim, aí fica fácil. Vai ser inteiramente acessível. Para apreciar ainda mais. Tem muitas novidades aí pela frente. Tem. E a gente vai deixar mais novidades aí para uma próxima entrevista. Já fica esse convite estendido para uma próxima entrevista, para você vir aqui contar para a gente todas essas novidades que deixa a gente aí com entusiasmo ainda maior aí em visitar o Parque Nacional do Iguaçu, em saber que o Parque Nacional do Iguaçu está trabalhando para o crescimento e desenvolvimento também da região aqui toda. Sim, por favor, André, me convide, porque numa próxima entrevista eu já posso trazer com mais detalhamento os projetos, né, socioambientais e ambientais que a gente tem planejado para execução a partir do ano que vem. Nós estamos planejando muita coisa boa para o próximo ano. Que bacana. Então, fica essas novidades para a próxima entrevista. Chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses, nós gostaríamos demais de agradecer a sua presença conosco. Essa entrevista foi muito bacana. Muito obrigado. Para mim foi uma honra. Até a próxima. Até a próxima. Que bacana todas essas novidades. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.